Oi, pessoal, beleza? Bom, o assunto hoje é investigação de paternidade. Bom, essa é uma ação bastante complexa, porque pode acontecer muitas coisas durante o processo. Então, vamos começar do começo, né? Como que se entra com uma ação de investigação de paternidade, né? Então, lá no início, nós temos uma criança que foi registrada somente pela mãe, por inúmeras hipóteses também que pode ter acontecido para que essa mãe não tenha informado o pai biológico dessa criança, tá? O que acontece bastante hoje em dia é que quando uma mãe registra uma criança sem o nome do pai, o cartório informa ao Ministério Público que a criança foi registrada sem o nome do pai. O Ministério Público procura essa mãe para tentar entender o que aconteceu para que aquela criança não tivesse o nome do pai no registro civil. O Ministério Público, ele tenta de forma amigável saber quem é o pai, procura esse pai para fazer o registro dessa criança, tá? E aí pode acontecer algumas coisas. Uma delas é a mãe não saber quem é o pai, ter a dúvida de quem é o pai, ou pode acontecer dela não saber o paradeiro desse pai para fazer o registro, ou pode ser que o homem não aceite amigavelmente fazer o registro da criança, tá? Então, se o Ministério Público não consegue resolver, o que vai acontecer? Vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade, tá? O principal objetivo da investigação de paternidade é a realização do exame de DNA para a comprovação da paternidade daquela criança, tá? Então, encontrado o pai na ação de investigação de paternidade, ou o suposto pai, nesse caso, né? Depois da defesa, ele tem a oportunidade de apresentar a defesa dele, de dizer se existe a possibilidade dele não ser o pai daquela criança. O juiz determina data e horário para a realização do exame de DNA em laboratório. Ele tem duas hipóteses. A primeira é ele fazer o exame de DNA. A segunda é ele não fazer o exame de DNA. Se ele não comparece ao laboratório para fazer o exame, o juiz ele pode declarar a paternidade por presunção. Então, de acordo com as provas que foram juntadas no processo, aquele homem pode ser presumido pai daquela criança, tá? A não ser que ele consiga convencer o juiz com as provas juntadas que ele nunca teve relação com aquela mulher, ou sei lá, qualquer outra prova que ele consiga juntar de que ele não é o pai. Então, pode ser que o juiz não determine aquela paternidade por presunção, tá? E se esse pai, ele não for encontrado, se esse suposto pai não for encontrado, mas a mãe tem os dados daquele homem, a paternidade, ela pode acontecer, ela pode ser registrada por meio de testemunhas, por meio de outras provas que essa mulher possa ter, que comprove que aquela pessoa é realmente o pai daquela criança, tá? Na ação de investigação de paternidade, o autor da ação é o filho, tá? Então, se o filho ainda for uma criança, o autor da ação é a criança representada pela mãe, tá? Ou pela avó, ou por aquela pessoa que tem a guarda daquela criança, tá? Se for maior de idade, aí não precisa de um representante, tá? A ação de investigação de paternidade, se o suposto pai já tiver falecido, que é uma das hipóteses, inclusive, para que não tenha o nome do pai na certidão de nascimento daquela criança, se o pai já tiver falecido, é possível entrar com a ação para fazer exame de DNA com outros herdeiros ou com os restos mortais daquele pai falecido, obviamente, né? Então, na hipótese do pai já ter falecido, não há possibilidade da presunção de paternidade, tá? Então, é só mesmo
através do exame de DNA com os herdeiros ou com os restos mortais do pai, tá? Eu recebi uma pergunta esses dias sobre a investigação de paternidade, se é possível pedir pensão alimentícia na ação. Sim, é possível pedir pensão alimentícia para a criança na mesma ação de investigação de paternidade. Aí, o que acontece é o seguinte, na ação de investigação de paternidade, dificilmente o juiz vai dar uma liminar. Liminar é uma decisão antecipada do processo, tá? Para que aquela criança comece a receber a pensão alimentícia antes do exame de DNA ficar pronto, antes de comprovada a paternidade, tá? Então, dá para pedir pensão alimentícia na investigação de paternidade, para aproveitar ali a viagem, né, digamos assim. Então, dá para pedir, só que só vai receber depois de comprovada a paternidade, tá bom? Basicamente, é isso sobre investigação de paternidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar para mim aqui no Instagram ou no Facebook, dependendo de onde você está vendo esse vídeo. E dá sugestão, se você tem alguma sugestão de vídeo para ser gravado, um assunto que você acha que é relevante, que já tenha acontecido ou não com você, manda para mim, que preciso de ideias para gravar vídeos, tá? E compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessa informação de investigação de paternidade ou dos outros vídeos que eu já tenha postado aqui, porque o meu objetivo é levar informação sobre o direito para as pessoas que precisam dessas informações, tá bom? Então, obrigado por ter visto mais esse vídeo e até a próxima. Tchau!